telefone que insiste em tocar sempre que entramos no banho. As câmeras que perseguem todos os nossos passos. A medicina que não explica as nossas enfermidades. A mente humana, fascinante e complexa, é explorada em 5 novos casos de Carlo Antonini na nova temporada da série original da HBO, Si. Eu, Marcelo Ayroud, interpreto o Padre Miguel. E agora convido vocês a desvendarem comigo as ideias e os desafios de produção por trás dessas histórias. É uma série que tem muita história para contar, então a gente tem uma riqueza de formato bastante grande. A gente já teve desde de pedofilia nos temas da série até exorcismo e possessão demoníaca. São assuntos que, são difíceis de tocar e são incômodos também, porque são coisas que obrigam as pessoas a olharem para dentro delas mesmas. E acho que ela humaniza essa ideia, palavra, loucura, entendeu? De uma maneira muitas vezes leve, de uma maneira que você fala, tá tudo bem ser louco. Eu não podia deixar um legado mais representativo do que é a vida de um psicoterapeuta que realmente trabalha muito com pacientes. Se você contar para o Carlo que a gente conversar, Não funciona assim. O que é dito aqui é confidencial. tudo, Tudo. Si é uma série que provoca questionamentos e reflexões importantes sobre o comportamento humano. E sua nova temporada consegue se aprofundar ainda mais nas patologias dos pacientes de Carlo Antonini. Nome completo e profissão do senhor, por favor. Meu nome é Carlo Antonini e eu sou psicoterapeuta. O público agora já conhece o Carlo. Já tem toda uma história aí de 5 anos, de 3 temporadas que vieram e que permitiram ao público entrar um pouco nessa intimidade desse personagem. E agora a gente está, eu acho que no momento da série onde os personagens, as histórias dos pacientes, elas contam a história, né? Elas são a novidade. Não faz sentido mais uma tomografia de cabeça. Eu posso morrer por causa disso. Contado sempre surpreende a gente. Se aproxima aí e depois volta. Eu gosto de conhecer as histórias que ele traz, ainda mais sabendo que são baseadas em fatos reais. A gente veio com a ideia de ter as histórias contadas em 2 partes, o que ajudou bastante, porque os casos eram sempre muito complexos para resolver tudo, né, em 1 hora de episódio. A gente tem alguns diretores novos no projeto, que são o Fábio Mendonça. Vambora, vamos filmar. E a Carol Leone. Cortou, vamos pro close do olho. E aí a Bel Valiante. Primeiro dá uma entendida no que tá acontecendo e aí você volta. E o Max Caligares, que tá fazendo 2 histórias. Nós vamos fazer isso. Então vai mesmo pro outro ombro. Cada diretor fez a sua apresentação, foi muito bacana ver cada um indo para o seu lado, encontrando soluções super ousadas e diferentes e tudo mais, porque cada história requer esse tipo de aproximação. Uma propriedade da 4ª temporada é que eu encorajei os diretores a serem autorais. Tudo isso aqui tem que pegar fogo, cortou, tem o geral. Desde o início há uma pergunta que não quer calar. Quem poderia ser o interesse romântico de Carlo Antonini? A resposta chega finalmente nessa nova temporada. Ele teve algumas aventuras, cruzamentos amorosos. Mas, ao longo das 3 temporadas, ele nunca realmente casou e conviveu com uma mulher. Isso acontece nessa 4ª temporada. Essa é a grande novidade na vida de Carlo. É o Carlo numa perspectiva diferente da que a gente conhece. É o Carlo com uma mulher dentro de casa, né, que divide o espaço com ele e que é uma mulher que não é uma mulher qualquer, porque a Malu é uma mulher misteriosa, ela é uma mulher que está acostumada a se virar sozinha, a viver sozinha. Eu não diria que nem é uma mulher independente, é uma mulher que se fez sozinha. Ela tá na rua, ela perde uns amigos na rua, os amigos são assassinados e por muito pouco ela também não é assassinada junto com esses amigos que dormiam ali com ela.
Carlo oferece a casa dele para ela poder passar uns dias e ela fica por lá. E eles têm uma relação não só de ajuda, né, da parte dele, mas eles têm uma atração física, sexual, e eles curtem isso sem cobrança. Então o que existe ali são duas pessoas que convivem muito bem, que fazem companhia uma para outra, mas não necessariamente devem coisas uma para outra. A minha ideia era que o relacionamento dele com a Malu fosse pedagógico. A questão para que um relacionamento tenha sentido não é de tolerar as escapadas do outro, não é de tolerar a liberdade do outro, é de amar a liberdade do outro. A sua liberdade é que me dá tesão em você. Mesmo com novos pacientes e casos para resolver, nosso psi favorito permanece fiel aos hábitos de amigos de sempre. Já Maria Clara, sua fiel escudeira, passará a ter agora um novo desafio, assim como um novo grupo de amigas. Mas é que dançar é que nem tirar a roupa na frente das pessoas. Nem todo mundo consegue. Verdade. Antes a gente via mais ela como médica, né? E auxiliando em coisas. Agora a gente consegue ver todo o outro lado dela também, de estudos, de pesquisas que ela faz, porque eu acho que o psi precisa sempre, enfim, tá se renovando, como qualquer médico também, e psiquiatras e psicólogos, todos juntos. Me pareceu uma boa maneira de introduzir o tema desse ano, que são as psicoses pensantes. As psicoses que raciocinam, como diriam Serrio e Capgras. O seminário aprofunda na patologia, ele tem um tom mais professoral, mas ao mesmo tempo é uma liberdade que a gente tem de passar mais informação técnica para o nosso público. Esses seminários são incríveis. As colocações do padre sobre as questões que ela coloca. Elas foram queimadas e enforcadas, não por serem bruxas, mas por serem mulheres. E aí a gente vê o quanto o Padre Miguel conhece além da sua alçada, vamos dizer assim, justamente por ser um cara que pensa a religião também de um outro jeito, apesar de ser religioso. Esse núcleo feminino que se formou, a gente chama de As Amigas, que foi assim que o Contardo chamou. A gente vê essas amigas, a Maria Clara, a Elisa, a Malu e a própria Thaís, vivenciando experiências fora do consultório ou fora da relação com o Carlo. Passa pela galera e aí você vai ficar nesses 3 rostos aqui. Beleza, vamos filmar? Eu acho que a personagem da Malu é que acaba unindo todas essas mulheres, porque ela precisa de uma ajuda. A personagem da Thaís pode dar um tipo de ajuda, a personagem da Maria Clara pode dar um outro tipo de ajuda. Cada uma tem uma forma de ver, de vivenciar, e elas vão aprendendo coisas entre elas, com elas mesmas, e criando um elo de confiança também. São meninas realmente que vivem a liberdade e a relação delas, né, de sororidade, de companheirismo. Mas vocês querem ter filhos? A única coisa que eu quero é devorar esse hambúrguer agora. Eu acho bacana demais poder estar falando sobre isso nesse momento, assim, é muito perfeito. E quando dá pra juntar essas coisas, né, a gente sente que, quer saber, a gente tá fazendo a coisa certa na hora certa, isso é maravilhoso. A senhora deveria ter dito antes que era promotora. Por quê? Se a gente estivesse cometendo crime, isso faria alguma diferença? Uma boa noite. Boa noite. Ciúme doentio, mania de perseguição, hipocondria, sentimento de estar sendo constantemente vigiado e a repressão do desejo feminino. Os personagens dessa temporada extrapolam os sentimentos comuns, revelando a complexidade da mente humana. Eu não tô nada confortável de ir aqui. Não sei mais se ela é ela. Tem algo errado comigo e ninguém consegue me dizer o que é. Tinha um médico que dizia que eu tinha fadiga crônica, mas não é nada disso. Nessa temporada em que a gente tem como foco principal as paranoias, uma coisa bacana é que elas são muito próximas da gente. Todo mundo passa por essas situações de ciúme, todo mundo conhece alguém que é hipocondríaco ou alguém que acha que está sendo perseguido. Deve ter uma câmera fechada em mim, uma mais aberta e uma terceira para os detalhes. O que acontece, na verdade, com esse personagem é que eles dão o protagonismo das suas vidas a essa questão. Você faz as perguntas na sua cabeça, mas você começa a colocar respostas equivocadas e isso vai cada vez mais se degringolando, né? Você pensa que eu sou um hipocondríaco delirante. Cláudia, quando vai pro Carlo, ela vai, na verdade, para informar,
daquilo que ela passa. Ela não acha que ela precisa de tratamento. Ela não se vê doente. Você tem essa impressão... Não, mas não é uma impressão. É óbvio. O grande traço da loucura é a sua absoluta certeza. Prepara, ação. Eu tenho certeza que o André me trai. Você tem certeza? Claro. Ele faz isso na minha frente. Você nunca pode negar o que o paciente está dizendo. Você tem que sempre aceitar o que o outro está colocando e trabalhar com aquilo. Em muitos momentos a gente tem a impressão de que Carlo é uma presença necessária e mais silenciosa do que nas temporadas anteriores. E é mesmo. A presença dele é feita de poucos toques. O que traz você até aqui? O que você acha que aconteceu? Me ajudaria muito a entender por que eles escolheram você. Mas, se possível, muito oportunos. Você é muito bom nisso, cara. Do consultório para o Tribunal de Justiça. Na primeira história desta temporada, Carlo Antonini é chamado para resolver um caso que envolve amor e crime. Eu convoquei os senhores mais uma vez para esclarecer alguns pontos. A Renata é essa mulher que tem essa questão fortíssima com ciúme. Olha o casal perfeito. É, perfeito. Não teria motivos para desconfiar dele, mas ela tem essa insegurança muito grande e essa espécie de paranoia que detona uma série de procedimentos fora do padrão. Fingiram uma ceninha para divertir a sua amiga aqui. Que ceninha? Você para de encher o saco. Mas você entra nesse restaurante. Você vai me bater aqui também? Já? Bate. O legal dessa história é que ela não é contada de uma maneira linear. É uma história que começa numa sala de audiência de um fórum criminal e a gente vai construindo à medida em que o Carlo e a Maria Clara contam para o juiz. Eu considero essa história, por exemplo, uma falha do Carlo, enquanto terapeuta. Ele trata a situação como um ciúme normal, mas é um ciúme que leva a consequências muito graves, muito sérias, né? O ciúme é um dos afetos mais comuns. Mas nessa aparente normalidade, o ciúme tem sempre um pé na loucura. A grande maioria das pessoas, homens e mulheres, sofrem de ciúmes. O engraçado é que isso é considerado normal. Eu considero isso uma doença grave. Eu duvido muito que tenha espectadores que assistem sem alguma hora se reconhecerem. O que foi? Você não aguenta uma briguinha? Como você se sentiria se todas as coincidências da sua vida, todas as pessoas que passam ao seu lado fizessem parte de um grande complô em que o alvo é justamente você? Esse é o drama de Cláudia, a protagonista da nossa segunda história. A Cláudia é uma mulher que tem uma família, 2 filhos. Ela sofre de perseguição disseminada. Ela vive em constante atenção e desconfiança do mundo. É muito difícil ali percorrer as tarefas mais simples da vida, né? Para as crianças foi difícil, né? Se acostumar à nova casa, nova escola, amigos. Mas não dava mais para aguentar. Porque não tem como se defender, o jeito é fugir. O calhamaço de textos da internet é o próprio calhamaço que eu recebi. O que é isso? São textos que eu reuni, são os melhores sobre o que estão fazendo comigo. A paciente não é que vinha para ser curada porque não tinha nada para curar. Ela vinha para que o drama que ela estava vivendo fosse conhecido. Eles querem que eu saiba o tempo inteiro que eles estão me vendo. E é muito bonito, eu acho, a maneira como o Carlo aborda esse caso. Ele acha realmente que a Cláudia pode estar sendo perseguida. E ele tenta ajudá-la no sentido dela poder conviver melhor com isso. Está se dando conta do tipo de adversário com que eu lido? É uma história que eu acho bonita, tocante, principalmente porque tem crianças, as crianças estão envolvidas. Porque é isso, né? Uma patologia num elemento da família, ele acaba afetando praticamente a família toda. Eu não quero que vocês me afastem das crianças. Eu também não quero que elas fiquem completamente indefesas.
Uma cabeça brilhante com um corpo não tão funcional assim. E se a medicina não conseguisse explicar enfermidades que se tornam cada vez mais graves? É aí que entra em cena Carlo Antonini, dentro da nossa terceira história. O Rudel, ele é um cara, é um estudante de matemática, então ele é um cara assim, acima da média em termos de inteligência. Um dia ele tem uma visão, ele passa mal, tem uma mancha, desmaia e aí começa a entrar numa procura de tentar entender o que tem de errado com ele. Pode estar errado com os pacientes que procuram um psicoterapeuta? Quase nunca é visível num exame de imagem. Você está querendo dizer que eu sou louco? Que nada disso aparece nos exames de imagem? Só que ele é hipocondríaco. E a hipocondria dele vai avançando passos muito largos e ninguém descobre o que ele tem. Ele começa a achar que os órgãos são de vidro, então ele começa a ter muita dificuldade em se locomover, ele começa a parar de viver, ele começa a vegetar numa cama porque ele tem medo de andar, tropeçar numa calçada e se quebrar inteiro, né? Na verdade, talvez meu fígado não esteja faltando. Talvez ele tenha se transformado. Como assim se transformado? É como se ele fosse de vidro. Se você se imagina sem fígado e continua vivo, você se imagina um morto-vivo. Na minha pesquisa, acabava que ia muito para esse lado do mundo bizarro e apareciam os letreiros, mundo bizarro, a doença do zumbi. E isso aí não servia de nada pra gente, né? Cotard é uma síndrome muito rara. Não tem todas as síndromes aqui, mas o Cotard faz parte dessa doença aqui. O relato é extremamente fidedigno do que foi esse caso e de como se concluiu. A medicina encoraja a hipocondria. Praticamente a cada ano você passa por uma bateria de testes pela qual um homem dos anos 70 só passaria se tivesse sintomas gravíssimos que ninguém entenderia o que fosse. Será que tem algo podre dentro de mim? Nós sempre carregamos alguns mortos dentro da gente. Vivemos em cidades com câmeras de segurança por todos os lados. O que está por trás de toda essa vigilância? Quem controla esse sistema? O que querem? Jorge, mais um de nossos protagonistas, tem a resposta. A história do Jorge é um cara que começa a achar que ele é o protagonista de um grande reality show. Você é da produção? Produção? É, da produção do programa. Ou produção, ou elenco. Ou otário. Não tem outra possibilidade. Ele é um cara que opera profissionalmente na lógica, né? Ele é analista de sistema. Ele tem uma coisa que chama Síndrome de Truman. Foi um efeito do filme que reverberou em personalidades que já estavam predispostas a se sentirem vigiadas e olhadas o tempo inteiro. Acho que eu te achei. Ele começa a perceber que todas essas câmeras podem estarem a serviço de uma unidade que pega a sua imagem. Que eu acho que é um comentário bastante curioso, porque na verdade ele é realmente, ele é um personagem de uma série que se chama Psi, assim como o Carlo também é. Tinha uma cena que ele falava, você sabe que a gente tá sendo filmado agora, né? Tem câmeras espalhadas. Aí eu olhava pelo set, eu ali vendo aquele set cheio de câmeras, um monte de gente, e falava, você tá vendo câmeras aqui? Tem câmeras aqui no meu consultório? Claro. Ele trabalha numa empresa de TI, das 8 às 6, tudo de igual. Quer dizer, como pode, né? Como pode? Minha vida é só isso? Será que eu não sou protagonista de algo maior? Mas por que eles teriam um tamanho interesse em você? Por que você? Me pergunto isso desde que eu me dei conta e não sei. Quanto mais somos insignificantes, tanto mais a paranoia nos ajuda, né? Porque uma das consequências, se dá para dizer, psíquicas da paranoia é que você acaba se considerando excepcional, porque está sendo perseguido, né? E é um personagem que é triste e ao mesmo tempo cômico. Um abraço para todo mundo. A nossa última história nos leva a um vilarejo religioso,
onde vamos desvendar o passado da misteriosa Malu. Ação! O Contardo falou que queria aumentar um pouco a participação. E aí, quando veio o roteiro, eu percebi que a coisa era grande, tinha uma história só dela. Então, fiquei muito feliz. Contardo agora é meu melhor amigo. Meu pai era o pastor da comunidade. Ele não teve filho homem, só eu e minha irmã mais nova. Era natural que a gente se envolvesse nas obras. Aos poucos surgiu a ideia do último episódio, que tinha que ser sobre o caráter persecutório do desejo feminino, a ideia de que a mulher é a expressão do mal, o lugar de onde vem a tentação. Purifique essa sua serva perturbada que se perdeu no caminho, Senhor. Aí, no caso, a patologia, ela não é de uma pessoa, não é de um paciente, ela é de uma comunidade. Que assim seja. Que assim seja. A história da Malu começa com a morte de uma mulher, já de 70 e poucos anos, que mora numa vila, num casebre, e a Malu recebe essa notícia. E aí a gente entende que a Malu tinha um vínculo muito forte com aquela mulher e que ela retorna à cidade dela, porque ela não visitava há 10 anos. Durante a viagem, ela vai contando o que foi a história dela, por que ela foi embora da cidade, esses flashbacks vão aparecendo. A gente descobre que ela tinha um caso com o melhor amigo do pai dela, o padrinho dela. Era um homem casado, com filhos, e quando o pai descobre, quando a comunidade descobre, tudo passa a ser bem violento e bem cruel, assim, pro lado dela, né? Você destruiu essa família dele. Você encheu a comunidade toda de vergonha. Nós não quisemos dar uma definição exata de qual é a religião praticada. Mas é uma religião conservadora como qualquer outra, que poderia ser judaica, que poderia ser Amish. No final das contas, todas são baseadas em cima dos mesmos princípios. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Construímos a temporada de maneira a terminar exatamente nisso, na exemplificação de como funciona o ódio pelo desejo feminino, porque a gente fala muito que a nossa sociedade é machista, patriarcal. Não, a nossa sociedade é muito mais do que isso. A nossa sociedade é misógina, a gente odeia as mulheres. Mostre a todos que este corpo tem salvação. Deixe o Espírito Santo entrar, minha filha. Ao acompanharmos todos esses casos, que poderiam muito bem acontecer no apartamento do seu ou do meu vizinho, aprendemos um pouco mais sobre o funcionamento da mente humana, ao mesmo tempo em que colocamos em xeque o nosso próprio modo de pensar. Para mim, o ideal é levar o espectador a se surpreender, porque isso eu mesmo, como terapeuta, eu preciso me surpreender a cada caso, mesmo aqueles que parecem mais triviais. Se eu não me surpreendo, eu não vou escutar direito. Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes, né? O papel do psicólogo de enxergar a sociedade como um mosaico de pessoas que estão bem unidas no final das contas. Aí a gente para pra pensar que é uma linha muito tênue, né? Entre a sanidade e a loucura. A gente vive nessa linha. A forma como é tratado poderia ser uma pessoa que eu conheço, sabe? Então isso ao mesmo tempo é fascinante e assustador. Tem patologia para todos os gostos ali. E tem pessoas que vão se colocar totalmente longe disso e só enxergar a história ali, ficar entretido com a história. Mas acho que tem gente que vai bater. O objetivo é de contar uma história interessante, fascinante e sentir que a sua inteligência foi bem tratada. Esses personagens com essas loucuras te dá uma possibilidade de você mergulhar um pouco no ser humano mesmo, né? Muita coisa mudou em muito pouco tempo, né? O que isso vai gerar? Quais são os gatilhos que vão acabar fazendo coisas novas aparecerem, outras antigas se dissiparem? Eu acho isso fascinante. Soltou! Lili de costas ainda pra ela. Olha o cara indo embora. Feita o cara. Nada mais bacana, eu acho, para um espectador, quando ele vê uma coisa que é completamente diferente dele, mas que ao mesmo tempo ele se identifica com aquilo. Isso é incrível. Cortou? Valeu, Sandro. Obrigado pela semana. A paranoia se vive, não se imagina. Não perca os novos e instigantes casos de Carlo Antonini na nova temporada de Psi, uma série original HBO.